acima das nuvens. Agora nossa jornada nos leva para o espaço sideral, enquanto descobrimos por que a vida como a conhecemos poderia depender dos raios. A Guerra Fria. Uma operação americana super secreta, codinome Starfish Prime. O objetivo? Investigar os efeitos de uma guerra nuclear no espaço. 9 de julho de 1962. Uma ogiva nuclear de 1,5 megaton é detonada a 400 quilômetros acima do Oceano Pacífico. A explosão acontece em uma área de radiação natural chamada Cinturões de Van Allen. Envoltos ao redor da Terra como duas rosquinhas gigantes, eles estão repletos de partículas radioativas e representam uma ameaça a astronautas e satélites. No Centro Espacial Goddard Space Flight Center da NASA, próximo a Washington, Jim Green monitora a radiação nos cinturões. É uma área bastante perigosa. Essas partículas estão se movimentando tão rapidamente que irão se mover através da pele, através da carne, tecidos e também através da espaçonave, danificando os circuitos delicados e finalmente fazendo parar os satélites no espaço. Entre os cinturões, há uma área com muito menos radiação, chamada de Safe Slot. Ali estão os satélites comerciais, operando na segurança de um ambiente com baixa radiação. Mas a ogiva Starfish Prime envia uma enorme quantidade de radiação diretamente para o Safe Slot. Níveis de radiação elevam-se muito. Os satélites param de funcionar. Mas então, apenas umas poucas semanas depois, o slot está livre de radiação. Cientistas da NASA estão estupefatos. Alguma coisa recriou o Safe Slot. O quê? Desde então procuramos determinar por que aquele slot está ali. No Missão Pet dessa semana... Logo há um avanço. Pesquisadores percebem que violentas tempestades solares bombeiam partículas radioativas no espaço. Quando isso vem em nossa direção, a radiação impregna o Safe Slot. E então, como que por mágica, ele fica livre e o slot fica seguro novamente. Mas não tudo de uma só vez. E essa é a pista vital. O que quer que seja que libere o Safe Slot parece ser mais eficaz em alguns momentos do que em outros. É mais intenso do lado dia do que do lado noite. E é mais intenso durante o verão do que durante o inverno. A prova aponta para o Sol. Mas, em 2004, Green tem a oportunidade, por acaso, de olhar uma revista. E tudo muda. Um artigo sobre a distribuição dos raios chama sua atenção. Os belos mapas de raios mudaram minha concepção de onde eles eram, na verdade, gerados. E levaram minha atenção ao artigo imediatamente. Green percebe que o raio exibe exatamente as mesmas características que as da liberação do Safe Slot. Ele ocorre mais sobre a Terra do que sobre o mar, mais durante o dia do que durante a noite, mais no verão do que no inverno. É isso. Foi então que soubemos que isso tinha de estar relacionado com o fenômeno que estava ocorrendo no planeta Terra. E claro, que a única coisa que sabemos que entra no espaço é o raio. Mas de que forma o raio na Terra poderia afetar o Safe Slot, 6.400 quilômetros acima? Um raio despedaça o ar. Ele não produz apenas luz e som. Ele também cria ondas de rádio. Ligue seu rádio quando há uma tempestade por perto e você pode ouvi-las na forma de interferência. Mas sintonize com um receptor de todas as frequências e você pode captar mais do que apenas crepitação. Esse estranho assobio é o som dessas ondas de rádio depois de terem viajado pelo espaço. O que temos ouvido são luzes esféricas, emissões que ocorrem de raios a centenas de quilômetros de distância e que são propagadas até nós e recebidas por nossas antenas. Green percebe que essas ondas de rádio são o elo perdido. Elas conectam o raio na Terra com o Safe Slot no espaço. Nunca nos demos conta da importância que o solo está tendo no espaço.
Em 2005, Jim e sua equipe surgem com uma nova e radical teoria. Menos de um segundo depois que um raio atinge a Terra, a onda de rádio chega aos cinturões de radiação. Ali, ela interage com as partículas eletricamente carregadas, a radiação. Isso força as partículas para fora do safe slot. A radiação é liberada e o safe slot volta ao normal. Creio que no passado sempre pensamos nos raios como um mecanismo destrutivo, mas acredito que estamos descobrindo muitos de seus fatores benéficos. Se Green estiver certo, sem raios a radiação logo preencheria o safe slot. Satélites cairiam, tirando de nós muitas das coisas das quais dependemos hoje em dia. Comunicação global, sistemas de navegação, telefones celulares, televisão por satélite, tudo isso cessaria. A vida como a conhecemos deixaria de existir. Se os raios parassem amanhã, veríamos uma dramática mudança na nossa maneira de viver hoje. Ele é provavelmente uma daquelas partes fundamentais da equação que realmente contribui para a vida no planeta Terra. Raios. Há milhões de anos eles povoam nossas visões mais sombrias e infundem horror através de nossos mitos mais antigos. Hoje, estamos mais perto do que nunca de desvendar seus segredos. E quanto mais descobrimos, mais os raios desafiam nossas expectativas. Suas origens podem estar além de nosso mundo. Eles podem assumir formas estranhas e criar deslumbrantes espetáculos de luz. Os raios são devastadores, lindos e essenciais para a vida como a conhecemos. A incrível jornada de um raio, desde o espaço sideral até o funcionamento interno do corpo humano. Vida e morte, destruição e criação. Tudo isso em menos do que um piscar de olhos. Versão brasileira Centauro.